Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com um tema muito legal para você, que é a pessoa borderline. Lembra que no último programa eu falei da pessoa bipolar? Então nós vamos entender a diferença entre um e outro. E eu estou trazendo esse tema porque alguns alunos meus, alguns pacientes meus perguntam muitas vezes, né, a diferença. E hoje nós vamos falar sobre isso e vamos descrever essa pessoa borderline. Eu só quero falar sobre mim, que você que não está acostumado a ouvir a Rádio Mundial nesse horário, eu sou André Kepp, eu sou psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia social pela USP e mestre em psicossomática pela PUC. E sou o elaborador da transpsicanálise, que é uma psicanálise que busca a transcendência. Olha que interessante. Bom, vamos falar dessa pessoa borderline. Você já deve ter ouvido falar, mas o que é isso? O que é essa pessoa borderline? Então eu trouxe esse tema justamente porque na última vez, no último programa, eu falei sobre a pessoa bipolar. E só lembrando, o bipolar é aquela pessoa que vai do polo da depressão até o polo da mania ou da hipomania. O que é isso? A pessoa sai de uma depressão, que é tristeza patológica, desmotivação, ela se sente muito para baixo, e vai para o polo para cima, ela vai para a mania, então vai para a euforia e fica falante e faz planos, aquela coisa toda. Então este é o indivíduo bipolar. Está se falando até de uma sociedade bipolar, né? Existe até uma brincadeira que hoje em dia diagnóstico é fácil, né? Se é na infância, você fala de hiperatividade. Se é na fase adulta, você fala de bipolaridade. Se é na velhice, você fala de Alzheimer, né? Então, diagnóstico fácil. Mas isso é só uma brincadeira, evidentemente. Existem muitos diagnósticos, então é uma brincadeira da época atual. Mas é o seguinte, vamos então entender o que é a pessoa borderline. A pessoa borderline, como o termo em inglês fala, border é na borda mesmo, line é linha. É a pessoa que vive na borda da linha. Mas que linha é essa? Essa é a linha que a psicanálise chamava no passado de divided line. Mas é a linha que separa a neurose da psicose. E aí já comecei a falar alguns termos complicados, mas veja bem, eu vou tornar tudo isso muito simples. Quando eu era pequeno, eu ouvia muitas apresentações do meu pai, né? Desde os 9 anos de idade, que eu vou com ele no interior, eu ia assistir todas as apresentações dele no interior, de psicanálise. Então ele foi um dos grandes divulgadores da psicanálise no Brasil, meu pai é o Norberto Kepp. E eu assisti as palestras dele, e eu me lembro de uma piada que ele contava, uma história que ele contava, e é a história que melhor ilustra a questão, que é o seguinte: o neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora neles. E o psiquiatra cobra aluguel. Então essa é uma brincadeirinha que se faz, né, sobre a diferença entre o neurótico e o psicótico, que eu sempre repito porque ilustra muito bem. Vamos dizer o seguinte: o borderline, ele circula da linha da neurose para a psicose. Então vamos entender o que é isso. O que é a neurose, né? Quem fez os estudos sobre a neurose, os estudos mais importantes, foi Sigmund Freud. Sigmund Freud era um neurologista austríaco. Então ele estudava os problemas neurológicos, né, cerebrais. E aí ele chegou à conclusão que existem várias neuroses, na época dele eram muito estudadas as neuroses, então a neurose era vista na época como uma patologia cerebral. Só que aí se imaginava que existiam as pessoas neuróticas e as pessoas normais. E aí ele começou a descobrir que todas as pessoas têm as suas neuroses. Então, essa frase, né, que o Caetano Veloso, inclusive, usou numa das suas músicas, de perto ninguém é normal, essa frase quer dizer o seguinte, que cada um de nós tem os seus problemas.
E problemas leves, né, que são os problemas da neurose, mas que normalmente precisam também de um tratamento, precisa de um trabalho com essa neurose para que a gente equilibre a nossa vida e não sofra tanto com os problemas do dia a dia. Bom, então essa é a neurose. O que seria a psicose? Aí a psicose é o seguinte, era o que era chamado no passado, muito estudado pela psiquiatria, de doença mental. Então a psicose é o que a gente chama popularmente de loucura, mas que tem como característica o seguinte: a pessoa tem delírios e alucinações. Ih, André, você está falando difícil hoje? Não, eu vou explicar tudo. O que é delírio? É uma alteração de juízo, que é o seguinte: a pessoa confunde a realidade com a fantasia. Ela não sabe se ela está na realidade ou na fantasia, então fica tudo confuso. Então ela acha que, por exemplo, ela está aqui, mas ela está vivendo em Marte, está sendo perseguida pelos marcianos aqui na Terra. Então ela confunde, né, Terra com Marte, achando que determinadas pessoas são marcianas, coisas desse tipo, né? Então confunde a realidade com a fantasia. Então isso é o delírio, a pessoa já não consegue mais discernir o que é realidade, o que é fantasia. E aí que fala umas coisas um pouco absurdas, né? Que a gente chama no dia a dia de loucura. A principal característica da psicose é esse delírio, mas também existe a alucinação. Então, enquanto o delírio é uma alteração do juízo, a pessoa perde a noção do que é real, do que é imaginário, a alucinação é uma alteração da percepção, dos sentidos. Então a pessoa começa a ter visões, aí a pessoa começa a ouvir vozes e coisas desse tipo. Aí você vai dizer assim: ô André, será que não é um fenômeno espiritual? Pode ser, é verdade, pode ser. Então a gente precisa muito discernimento nessa hora para ver se é realmente um fenômeno místico, espiritual, ou se a pessoa está ouvindo imaginariamente, ela está ouvindo as vozes do inconsciente muitas vezes. Bom, eu falei tudo isso porque depois nós vamos descrever a pessoa borderline. Eu só quero dar 2 dicas bem rapidinhas para você. Você que precisa ou quer fazer psicoterapia, olha aqui um momento muito especial para você. Você pode fazer comigo ou num atendimento mais razoável, mais acessível, que eu encaminho, tá? E você que precisa desabafar, conversar, falar sobre as suas neuroses, sobre suas angústias, sobre seus medos, você vai ter um ouvido especializado. É diferente, vamos dizer assim, os seus amigos podem até se esforçar, mas eles não vão conseguir te ajudar muito, né? Porque a gente precisa de alguém que saiba dar uma orientação correta. Então, aí você pode nos procurar no Instituto Brasileiro de Transpsicanálise, e aí eu dou as orientações adequadas e posso fazer também o encaminhamento. Então eu atendo também, posso dar recibos para você ir lá no seu convênio, ver os descontos que você consegue, tudo mais. Então é bem tranquilo, é bem simples, não tem nada de complicado. E aí a pessoa que quer fazer psicoterapia, né, quer fazer psicanálise, essa pessoa pode nos procurar e aí vai ser atendida nos seus problemas de angústia, depressão, bipolaridade, se tem diagnóstico de transtorno borderline e tudo mais. Então, se tem alguma patologia ou se quer simplesmente lidar com os problemas do dia a dia, porque psicoterapia, no passado, todo mundo dizia assim: não faço psicoterapia porque eu não sou louco. Não, mas psicoterapia não é só para loucura, vamos dizer assim. É também para situações normais do dia a dia, né? É um ouvido especializado que vai te ouvir e vai te dar as orientações, mas orientações especializadas. E aí você entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? É pelo WhatsApp, 996842357. 996842357, e eu faço o encaminhamento também para um atendimento mais acessível, mais razoável, 996842357. E também
Você que quer comprar um livro muito interessante sobre o passado da Terra, que traz a história oculta, né, do passado da Terra, então eu faço uma decifração dos textos bíblicos, da Gênesis, eu falo também do Apocalipse, eu faço uma decifração do Mahabharata, vou para o Blavatsky, vou por vários autores antigos, Hesíodo, Homero, Platão, então você vai ter um prato cheio para ver muitos autores antigos, muitas descobertas importantes e descobertas avançadas da ciência sobre o passado da Terra. Então, os editores disseram para mim, André, se você lançar esse livro, A Origem da Terra Agora, que foi totalmente reescrito, você vai ter que escrever a história que nunca foi contada, porque esse é o caso. Então, o subtítulo é A História que Nunca Foi Contada. Então, é pela editora Madras. O meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. Então, em todas as livrarias do Brasil, se não tiver lá na livraria, eles fazem encomenda e já pedem para você. Tudo bem? Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, de Marc André Kepp, pela editora Madras. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, borderline, a pessoa borderline. Então, eu estava explicando várias coisas, né? Eu estava explicando a diferença entre neurose e psicose. Por quê? Porque a pessoa borderline vive na borda da linha entre a neurose e a psicose. Então é aquela pessoa que às vezes ela só fantasia, ela tem uma vida aparentemente normal, tudo mais, e de repente ela cai num delírio persecutório, muitas vezes. O que é um delírio persecutório? Essa pessoa começa a imaginar que está sendo... Ela fica com mania de perseguição. Ela imagina que algumas pessoas estão perseguindo, alguns grupos com cores, com isso, com aquilo, etc, etc, etc. Então ela imagina que ela está sendo perseguida por esses grupos. E isso assume para ela um tom de realidade. Ela acredita nisso. Então isso que é o delírio. Então ela começa a associar esse grupo com isso, aquele grupo com aquilo, etc. E acha que está sendo perseguida por determinados grupos e tudo mais. Houve pesquisas muito recentes nos Estados Unidos que mostraram que essas pessoas que têm mania de perseguição ou paranoia, na verdade, já passaram, num determinado momento da vida, por situações de bullying, de perseguições reais. Então elas ficam com essa impressão a vida inteira que estão sendo perseguidas, que vão ser atacadas e tudo mais. Então é uma pessoa que desenvolve uma desconfiança exagerada. Então isso é um tipo de psicose. Então vamos falar o seguinte, para deixar bem simples, né? Então o borderline tem uma hora que ele está na neurose, que é o comportamento da maior parte das pessoas, né? A gente geralmente tem um comportamento mais neurótico. E a psicose, aí começa a ter delírios de perseguição, delírios de grandeza e tudo mais. E essa pessoa vive numa instabilidade muito grande, por isso realmente ela precisa de um tratamento. Porque sem tratamento ela passa a vida nessa instabilidade. Então, entre uma conduta aparentemente normal e a conduta mais desequilibrada, vamos chamar assim, um transtorno mais grave. E aí, o que é a neurose? Vamos explicar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Teve uma autora da psicanálise que eu gosto muito, inteligentíssima, que se chamava Melanie Klein. O que a Melanie Klein falava? Olha que história interessante e veja se não é isso a vida da gente. Ela dizia o seguinte, a criança, ela está diante do mundo. Aí, para ela entender o mundo que a cerca, ela começa a ter fantasias. Na fantasia dela tem o coelhinho da Páscoa, na fantasia dela papai é ótimo, maravilhoso, mamãe só quer ajudá-la. Então tem uma fantasia de um mundo lindo e maravilhoso, tudo harmônico, tudo bonito. Então vai criando uma fantasia sobre o mundo que a cerca. E o que acontece? A gente vai crescendo e essas fantasias vão se modificando. Mas nunca a gente chega na realidade. Para chegar na realidade, para chegar na verdade, é um caminho muito complexo. Então, por exemplo, se você estuda, por exemplo, profundamente
cristologia, vou chamar assim, né? Uma pesquisa sobre Cristo, então muito profunda. Aí você vai se aproximando da verdade. Se você estuda Sócrates na profundidade, né, Platão, inclusive, né, que escreveu sobre Sócrates, você vai chegar mais próximo da verdade. Se você estuda, por exemplo, autores recentes, né, que eu tenho ensinado muito para os meus alunos, né, Rudolf Steiner, por exemplo, né, então também você vai se aproximando da realidade, vai se aproximando da verdade. Então é uma aproximação de uma vida, né? Só que o que acontece com a gente? A gente cria uma fantasia sobre a nossa vida e vive essa fantasia sobre a vida. Essa é a condição humana atual. Cada um de nós não vive a vida na sua realidade, vive uma fantasia sobre a vida. Ah, mas André, eu já não acredito mais em Coelhinho da Páscoa. Que bom, né? Que bom, né? Ainda bem, né? Mas não quer dizer que você viva na realidade. Até porque tem uma frase de Bateson muito interessante. Um mapa não é o território. Olha que interessante essa frase, porque quer dizer o seguinte: o que nós temos na mente é um mapa da realidade e não a realidade. Então, quando ele fala um mapa não é o território, é o seguinte: o que você tem na sua mente é um mapa da vida e não a vida. E esse mapa vai se aprimorando. Então você vai se desenvolvendo, você vai estudando, claro, todos vocês, meus ouvintes, gostam de filosofia, gostam de psicanálise e tudo mais, né? Então você vai estudando, e você vai tendo uma visão cada vez mais próxima da realidade. Mas, segundo Melanie Klein, sem chegar nunca nessa realidade. É sempre uma fantasia, vamos dizer assim, cada vez mais realista, mas sempre uma fantasia, sempre um mapa e não a própria realidade. E isso é o campo da neurose que a maior parte de nós vive. E quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente vai se libertando das fantasias e se aproximando da verdade, que é a coisa mais importante na vida, né? Teve um cara, né, chamado JC, há 2000 anos atrás, que falou: a verdade vos libertará. Na verdade, é o nosso querido e amado Mestre Jesus, né, que falou isso. A verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Ah, aí na sequência a gente fala, porque eu quero dar de novo uma dica para você. Você que quer ou precisa fazer psicoterapia, você que precisa falar dos seus problemas, você que precisa contar os seus problemas, você que quer um ouvido especializado para que você tenha uma evolução na sua vida, tenha uma melhora na saúde psíquica, psicossomática, você pode entrar em contato comigo. E aí é o seguinte: você pode fazer tanto a psicoterapia comigo, quanto eu posso fazer para você um encaminhamento para um tratamento mais razoável, mais acessível. Então prefira por WhatsApp. Por WhatsApp no 996842357. 996842357. E aí a gente pode combinar, né, um tratamento, né, para você. E também a gente pode combinar a questão de recibo para convênio, tudo mais, e tudo isso a gente vai combinando na sequência. Você vai ter um atendimento muito interessante, muito bom para você, seja que você tenha um transtorno, um problema mais grave, seja que você quer lidar com os problemas do dia a dia. Todos nós temos problemas no dia a dia a serem trabalhados, a serem superados, e nessa busca da verdade que todos nós estamos fazendo. Então eu falei que eu diria na sequência sobre essa verdade que vos libertará. Você sabe que quando o nosso amado Mestre Jesus falou para os judeus naquela época: ah, eu vim para libertar vocês, aí eles pensaram: esse cara está louco. Ele não percebe que a gente já é um povo livre? Moisés não veio aqui e libertou a gente dos egípcios, né? E nos conduziu para a Terra Santa? O que esse cara está falando? Então, poucos entenderam. Mas não é libertação do domínio egípcio. É claro que ele sabia que o povo hebreu já estava liberto do povo
egípcio e da Babilônia e tudo mais. O que ele estava querendo dizer? É libertar a gente dessa condição humana aprisionada, de uma condição humana muito limitada, muito na ilusão. Então, o que a Melanie Klein falou de fantasia é o seguinte: cada um de nós vive uma grande ilusão na vida. Se ilude com a vida, acha que a vida é uma coisa muito mais limitada do que ela de fato é, e vive isso. Então a pessoa diz assim, a vida é isso aí, não queira mais do que isso. Então a gente vive uma condição muito limitante, muito limitada. Então todo o nosso potencial, né, espiritual não é usado. E quando eu falo em potencial espiritual, é porque o nosso espírito, ou o nosso eu, na fala do Rudolf Steiner, é a parte mais desenvolvida do nosso ser. E nós precisamos descobrir essa parte para vivermos uma vida muito mais ampla do que aquela que a gente está acostumado. Então essa que era a libertação que o nosso querido e amado Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Ou um pouquinho mais que isso, né? Você sabe. Mas, com essa libertação, nós podemos, então, ter uma existência completamente diferente. Porque a gente está acostumado com uma existência pelos critérios muito materialistas, né? A gente acha que a vida é uma coisa meio material, você come, dorme, morre, acabou e não acontece mais nada. E, na verdade, a nossa vida tem dimensões muito mais amplas, muito mais profundas, que você pode descobrir e pode viver. E isso é uma descoberta muito importante, né? Agora você vai dizer assim, mas André, como é que a gente faz essa descoberta? Então vamos voltar na fala do nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele disse o seguinte: o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas eis que está no interior de cada um. Então essa verdade que nos liberta de várias condições, de várias ilusões, né? A pessoa, eu falei, do neurótico, do borderline, do psicótico, cada um vive uma ilusão. E cada um de nós vive uma ilusão. A gente acha que sabe como é que é a vida, mas é uma ilusão de vida que a gente tem e que vive. Aí a gente vive nesse mundo ilusório, que a gente mesmo desenvolveu. Claro que a partir do que falaram pra gente, do que foi ensinado pra gente, mas uma vida muito limitada, que você pensa assim, bom, mas não faz sentido viver aí 80, 90, 100 anos. Para quê? Para comer, para pagar conta, que mais que tem, né? E na verdade tem uma dimensão muito maior que você pode descobrir no seu próprio interior. E essa descoberta, claro que você vai fazer estudando psicanálise, estudando filosofia, principalmente Platão, os grandes autores, investigando, indo numa religião, indo numa filosofia, tudo isso te ajuda bastante. Mas você vai descobrir principalmente no seu próprio interior uma essência, um ser especial e espiritual que existe dentro de você. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.